No programa de hoje estaremos recebendo a visita do senhor José Carlos. José Carlos é radialista e terapeuta especializado em dependência química pela USP e Unifesp. E no programa de hoje estaremos abordando o tema dificuldades no tratamento da dependência química. Portanto, se você tiver um familiar e está lutando até hoje ou perdeu aquela esperança, fica meio frustrada porque vê ele patinando e você não tem maiores explicações, fique atento porque nós estamos falando hoje com um especialista, com quem sabe o que a família deve fazer, como a família deve interagir com o seu dependente. Fique muito atento. Mas antes dessa entrevista, vamos ouvir a palavra amiga do pastor Getúlio. Voltamos já. Querido assinante, Cláudio, muito bom estarmos juntos mais uma vez. Muito bom compartilharmos um pouco mais da experiência da palavra de Deus na nossa vida. E eu quero perguntar, como é que está a sua vida? Como é que estão os seus sentimentos? Como é que estão os seus sonhos? As suas expectativas para os próximos dias, semanas, meses e anos que você tem para viver? As coisas que você tem planejado, como é que elas estão sendo trabalhadas no seu coração? Seus dias têm sido ruins, difíceis, tumultuados, sofridos, ameaçados ou ameaçadores? Você tem sentido medo? Você tem segurança? Você tem a garantia de alguma forma de que será feliz e alegre nos empreendimentos da sua vida? Provavelmente você não tem as respostas para essas perguntas que eu estou te fazendo. Mas eu quero lembrar de uma palavra de Deus em Romanos, no capítulo 8, a partir do verso de número 38. Estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O futuro é uma incógnita, o futuro é uma incerteza, o futuro está sendo construído a partir de agora, mas você não tem garantia de como ele será. Mas eu quero dizer para você que nada do que venha acontecer, seja bom ou ruim, seja alegre ou triste, seja de vitória ou de derrota, de vida ou de morte, nada pode separar de você do amor de Deus que foi revelado em Cristo Jesus. Deus te ama. Deus está presente na sua vida. Eu sei, querido, que existem momentos em que a gente se sente sozinho. Parece que todo mundo foi embora. Momentos em que a gente põe a cabeça no travesseiro e só dá vontade de chorar. Mas mesmo nessas horas, Deus está presente. A Bíblia diz que Deus enxuga as nossas lágrimas, que Deus conhece a razão das nossas lágrimas, que Deus registra cada uma das nossas lágrimas no seu livro de vida e Ele as recolhe no seu odre. Você não está sozinho. Deus está com você. E nada nesse mundo pode separar você do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Se você crer nisso, o seu futuro estará garantido. Os seus sonhos, se aprovados por Deus, serão confirmados. Seus caminhos serão aplanados. E você chegará aonde Deus tem sonhado que você chegue. Meu desejo é que Ele te abençoe, que Ele te mantenha firme e que nele você encontre a paz, a segurança e a alegria da vida. Que Ele te abençoe. É isso aí, pastor. É muito bom ouvi-lo, principalmente a família que está nos assistindo nesse momento. A gente sabe, o sofrimento de qualquer família que tem um dependente químico, não tem como não sofrer, não tem como chegar a ficar extenuados. Exatamente essa sua palavra vem de encontro com essas famílias, porque chega uma hora que a família não acredita em mais nada, jogou a toalha, porque já passou por tantos procedimentos, por tantas pessoas entendidas, o que se dizem entendidas, mas mesmo aquelas que são entendidas, a adicção é uma doença é muito difícil, é muito complexa, é um processo cansativo,
um processo que a pessoa tem que ter muita determinação. E essa fé que o pastor acabou de falar. Porque o futuro é sempre algo encantador. Nós não sabemos o que virá pela frente, mas você é o dono do hoje. Portanto, fique atento hoje, nesse momento, nas palavras de alguém que vai te instruir, que vai trazer informações muito preciosas. Agora, essa orientação de alguém que entende, se você não ouvir, não colocar em prática, aí fica difícil, família, porque você é a essência no tratamento. Portanto, nunca desista. Continue entrando em contato conosco, tire as suas dúvidas, especule, busque mais informações através do nosso e-mail, programabc@net.com.br ou pelo nosso hotline 11 9 73 18 84 36. Nós temos aqui uma especialista que também entende muito, sabe, todo esse processo. É mãe sabe das coisas. E ela vai te orientar e vai te mandar também um material muito importante. Fale com ela, ou senão ela te indica a esses especialistas que nós recebemos semanalmente. E agora nós vamos bater um papo com o Dr. José Carlos. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, Cláudio. Prazer em tê-lo de volta com a gente, depois de alguns anos. É um prazer e agradeço aí por nos prestigiar, porque quando eu estou aqui, por trás existe todo um trabalho, toda uma luta que a gente está tendo, né? Na tentativa de montar também equipamentos de saúde para atender os dependentes químicos, né? Porque, como você falou no início do seu programa, no início desse programa, às vezes a família se ilude demais com o resultado do tratamento, achando que uma internação, que ele indo a tratamento uma vez, ele tem obrigação de parar, sendo que ele tem lá uma doença crônica, uma doença cerebral complicada. Então a gente não pode se iludir demais, porque senão pode ficar desiludido. Se você tiver educação sobre o transtorno, fica mais fácil, porque aí você sabe que a recuperação é lenta numa reestruturação de personalidade, lógico, né? Sem dúvida, já que você já colocou dessa forma, então vamos tentar passar para o telespectador o que vem a ser. Mostra para eles essa complexidade dessa doença, o que é, porque eles não encaram assim, uma doença, porque muitos acham assim, você não tem a força de vontade que você deveria ter, eu te dou tudo, faço tudo por você, e você não reconhece o que eu faço. Ainda são discursos moralistas, não é? Ou religiosos, ou cheio dessa coisa de querer fazer pelo outro. Então explica um pouco dessa complexidade do que é essa doença química. É muito... Cláudio, você perguntando para mim, meu amigo, fica até difícil. Eu falei, mas o Cláudio me perguntou nisso, ele sabe, né? Mas nós vamos falar aqui para aquele que está nos escutando. É para a família. E vamos falar de uma forma razoavelmente simples. Se você for ver como que se deu a evolução do conceito de doença, da doença do alcoolismo e da dependência química, vem lá de 1890, no primeiro CID-10, no primeiro Código Internacional de Doença, que nós estamos na 10ª revisão, já tinha lá o alcoolismo crônico. O que era? Era uma intoxicação, como se você tivesse intoxicado de mercúrio ou de chumbo. Então você está tendo problema de cirrose porque você está bebendo demais, ficou inchadinho, com cara de fofão, com o pé inchado. À medida que houve um desenvolvimento da ciência, da psicologia, em 1950, na 7ª revisão do CID, já mudou um pouco. Espera aí, não é só alcoolismo agudo e crônico, uma intoxicação, um envenenamento, mas também há transtornos, há alguns fenômenos de comportamento, de transtornos neuróticos e de personalidade, que essa concepção não abarca, né? Então começa a haver uma evolução, uma modificação no entendimento do transtorno. Em 1977, no CID-8, mais ou menos, eles falam, não dá para a gente abarcar o conceito. Não dá para você falar, esse é alcoólatra, aquele é alcoólatra, aquele é dependente químico, aquele não dá para você fechar absolutamente. Então o que nós vamos fazer? Então Milton Gross e Griffith Edwards, um inglês e outro americano, criaram um conceito maravilhoso que qualquer pessoa
pode hoje, daqui para frente, diagnosticar um dependente. Porque assim, a pessoa usa uma substância psicotrópica. O que é psicotrópico? Que vai para o cérebro, que mexe lá, nós não temos parafuso e nem rolemã na cabeça, né? Nós temos o quê? Neurônios, que modulam as nossas emoções e os nossos pensamentos. Essas substâncias que entram no cérebro são muito parecidas com aquela que nós já temos lá. Nós temos maconha na cabeça, muito parecido. Nós temos cocaína na cabeça, muito parecido. Nós temos álcool, drogas estimulantes, depressivas e alucinógenas. Você começa a usar de fora, desequilibra. Verdade. Não é? Então, como é que nós vamos diagnosticar? A maioria das pessoas fala que não é dependente. Ah, eu uso maconha há 10 anos e não sou dependente. Eu uso há 30 e não sou dependente. Então, nesse CID-10 saiu assim, ó. É fácil. Você vai usando uma substância, pode falar que você não é dependente. Porque não precisa ser dependente hoje. Não é uma questão de tudo ou nada. Para você, vamos dizer assim, ter critérios diagnósticos. Você vai bebendo, usando. Só que um outro pauzinho, nós podemos dizer assim, vai subindo, que são o quê? Problemas. Doutor Cláudio, o álcool está lhe causando problema? A maconha está lhe causando problema? Aí você pergunta, que tipo de problema? Problemas sociais. Alguém está reclamando da sua maneira de beber ou usar droga? De manhã você já teve ressaca e já ficou enfraquecido e não foi olhar o caderninho do seu filho? Isso te deu um certo sentimento de culpa? Então são problemas físicos, sociais, familiares, psicológicos, psíquicos e espirituais. O CID-10, a ciência, né, ainda não colocou lá no Código Internacional de Doenças e no Manual Médico a palavra espiritual, né, que não tem nada a ver com espírito, tem a ver com alma, tem a ver com alguma coisa que a gente sente de eternidade. Está te machucando? Porque ninguém quer ser diabinho, todos nós temos um potencial de querer ser melhor, ser anjos, né? E as drogas, no geral, enfraquecem a gente, isso causa um sentimento de culpa. Você é psicólogo, né? Tem um médico psicólogo, Vitor Frankl, ele fala assim, ó, existe uma neurose, um tipo de sofrimento, quando você não potencializa aquilo que você tem na sua alma durante sua vida. Verdade. Então você se sente mal. E todas as drogas deixam você enfraquecido. É um problema. Então, dependência química é sinônimo de problema. Se você é uma pessoa que tem uma consciência razoavelmente desenvolvida a respeito da sua missão, de seus valores, que você deve agregar qualidade à sociedade, à sua família e a você mesmo, está usando droga, você fica enfraquecido com problema, portanto tem que parar. É um critério diagnóstico também. Eu pergunto para você, você já tentou parar de beber alguma vez? Se você não tiver problema, você fala, mas por quê? Não é? Sem dúvida. Agora, se você falar, eu já tentei uma vez ou duas, aí eu lhe pergunto, mas por que não parou? Se você não parou, tem coisa aí. Porque eu não quis. Não quis até hoje, não está me fazendo mal. Você quis, depois não quis, isso é uma ambivalência. Isso mesmo. Aí já começa o questionamento socrático, não é? Aí você vai fazer eu pensar nas simples colocações o que é a verdade e o que é inverdade, né? Por que você quis parar? Já vou cair em contradição. E é um dos fenômenos também do dependente, né? A pessoa que tem problema, ela um dos fenômenos é a ambivalência. Um é negação, né? Todos eles negam que são dependentes. Por quê? A sociedade tem um estereótipo de dependente. Eu pergunto para um leigo que não tem obrigação de saber sobre dependência química, né? Eu pergunto, o que é um dependente químico? Imediatamente está no imaginário, no inconsciente coletivo e no imaginário popular, que dependente é o cara que está usando crack. Ou bêbado que está caindo na rua. Ou bêbado que está caindo na rua. Mas quando você faz o LENAD, que é um
um órgão ligado à Uniad, ao INPAD, não precisa dar siglas aqui, né? Faz levantamentos, eles fazem levantamentos periódicos em domicílios, 4.000, 5.000 domicílios. O que acontece? 5,7% das famílias reclamam que tem um dependente dentro de casa. Verdade. E elas não precisam fazer diagnóstico. O que é? Problema que está dando. Quando você pega o número de pessoas que bebem no Brasil, 84%, que álcool é uma droga, e a pior das drogas, aquela que mais causa danos e custos sociais, 84% das pessoas bebem. O que é beber? Beber durante o ano. Eu pergunto, tem lá 50, 100 pessoas. Quem aqui já usou droga? Ninguém levanta a mão. Quem já fumou maconha? Sinal da cruz, né? Quem bebe aqui, a maioria não levanta a mão. Mas eu falo, quem nunca bebeu? Aí... Ninguém também levanta a mão. Aí o pessoal, não, eu bebo, de vez em quando eu bebo. Então, 84% das pessoas fazem uso ocasional, periódico, às vezes abusivo, mas não desenvolveram dependência. 84% das pessoas de 15 a 65 anos. Pois bem, desses, no último levantamento, 11,2% preenche critérios diagnósticos de dependência, que dá 18 milhões de pessoas. E essas pessoas estão aonde? Estão na rua? Estão no boteco? Não, estão trabalhando, estão em casa, fazendo a família sofrer de alguma forma, enfraquecidos, fazendo o quê? Caminhando, igual a gente fala nos Alcoólicos Anônimos, né? Igual rabo de cavalo, crescendo para baixo, ficando cada vez mais enfraquecidos do ponto de vista físico, psicológico, espiritual, familiar. Então, é um grande problema mesmo, que nós devemos, de alguma forma, ter um pouco mais de atenção. Mas, como você falou no começo do programa, o grande problema nosso é o preconceito que nós temos. Nós não damos atenção. O que nós fazemos no geral? Nós queremos apagar incêndio, não olhamos para a prevenção de forma nenhuma. Repressão, a gente sabe que no Brasil é terrível, né? Porque nós temos uma fronteira imensa, todas abertas. Os países produtores, principalmente de cocaína, estão aqui no entorno, Bolívia, Colômbia, Peru. Então, como é que você vai fazer? Complicado. A droga entra e vai subornando, ou através da força ou através do dinheiro, ela vai entrando de todas as formas, né? Então, hoje nós temos essa disponibilidade. Hoje o Brasil é o segundo país que mais usa cocaína no mundo e o primeiro que mais usa crack. E essa permissividade do álcool, que é uma das piores coisas que nós temos. Que também deve ser um dos que está, né, no ranking, um dos primeiros lugares. O álcool também. O álcool, no Brasil nós bebemos de uma forma irresponsável, né? Bom, porque também com as leis que nós temos, é brincadeira. Aqui nós temos um uso diferenciado, por exemplo, você vai nos Estados Unidos e na Europa, parece incrível, o pessoal tem bebida em casa. Aqui no Brasil nós não temos bebida em casa. Mas 20% das pessoas bebem 56% do álcool fabricado. Mas que tipo de beber é esse? É chamado de uso rápido, uso binge. E quem faz isso? Adolescente. Mais os jovens. O adolescente. Então ele sai para beber e bebe de uma forma violenta e o álcool passa a ser, queiramos ou não, no geral, o lobby da bebida acha que não e tal, mas no geral, os profissionais de marketing e o pessoal da indústria da bebida, eles vendem para o adolescente. Sem dúvida. Aqueles icezinhos, de todas as formas, a propaganda de cerveja, mulheres e tal, né? Você também direcionada para eles. Então, cria essa permissividade aliado a uma disponibilidade muito grande. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, você não chega num bar, uma criança de 16, 17 anos para comprar uma garrafa de pinga, não consegue levar uma garrafa de uísque, não leva.
moradores de rua, quando vão beber, em filme, você já viu? Eles Sim, não sim. mostram, olha a dignidade, a consciência de cidadania que o morador de rua tem. Quer dizer, existe um controle social, uma sanção social, uma punição social. Aqui não. Aqui você bebe o álcool como se fosse uma substância qualquer, como se não fosse um potente ansiolítico, como se não reestruturasse o cérebro, como se a pessoa não estivesse tomando ali um psicotrópico, como se fosse um benzodiazepínico. Essa é a grande realidade. Verdade. E você sabe disso. E a gente vê hoje assim, as campanhas publicitárias, o marketing que se faz ainda em detrimento que se não faz mais do tabaco. Não é verdade? Você não vê propagandas mais... Qual propaganda de cigarro que você vê? Hoje houve um cerco ao tabaco, né? E a gente vê que funciona, mas você notou também que se a população toda fizer um tipo de uma vigilância, um cerco social, uma punição social, porque hoje se acender um cigarro, não é como antigamente, aquele glamour, aquela aceitação. As pessoas saem até de perto. Sai de perto e ainda falam, olha, fumando, Exatamente. não é assim? Isso mesmo. Agora, com o álcool nós não temos isso. A gente acha bonito. O porre é grotesco, é um troço... Você vê seu filho bêbado, um parente bêbado, nós estamos muito acostumados com isso, né? Mas você tira essa parte dessa permissividade, desse costume, da gente estar já, dessa aceitação, e vê o fato em si. A pessoa em estado alterado de consciência, sem equilíbrio direito, indo do impulso ao ato, né? E a gente acha normal. No geral, o álcool, ele ataca quem? Ele ataca nossos sonhos, porque vai atacar quem? As crianças. Ataca a pessoa, o ser humano que está saindo de casa, com 13, 14 anos. E ele sai como? Como menino, com tendência grupal, numa modelagem social, tentando se adaptar ao meio ambiente. Aí ele encontra essa substância, alguns param por fatores protetores, religiosos, mas outros não. Desenvolvem abuso e podem caminhar para a dependência. É o que ocorre. Eu vejo assim, que com o álcool, para a família, e como você disse, essas estatísticas acabam mostrando, em termos de droga, a pior, a que mais causa danos é o álcool. Eu não vejo com toda essa, assim, de uma forma que a família aceite de bom grado. Eu vejo que a família tenta acobertar, ela se sente incomodada, por isso que existem muitas brigas no lar. Eu vejo assim que o repertório mesmo social, ele diminui, a família se restringe, evita de ir em aniversário, evita de ir em inúmeros locais, porque tem vergonha, porque sabe que vai passar vergonha. Ou tem até medo, porque fala, o pai vai beber, eu não vou, ele que vem dirigindo. Então acaba assim, o álcool prejudicando essa dinâmica da família. E as brigas saem daí, por ver esse pai falando mole, o pai muitas vezes agressivo, porque é uma inversão do caráter da pessoa. Então começa com essas coisas, que a família hoje já não aceita. Se um tempo foi até um pouco engraçado, hoje é engraçado na família do outro. Ninguém quer para a sua família. Então ainda continua o álcool sendo algo que não necessariamente precisa estar caindo, como você colocou. Para caracterizar hoje um dependente, tem dependente que não dá tanto trabalho quanto um usuário abusado. Né? Isso. Então tem pessoas que abusam, que eles são muito agressivos, que não vale a pena continuar convivendo. Então hoje eu vejo que o álcool é uma arma mesmo. É terrível, porque a droga ilícita, ela está muito patente, né? A gente fica investigando se o menino está fumando maconha. Isso, e perde esse foco. Agora, o álcool, como ele tem uma evolução lenta, ele não é uma evolução galopante, e a aceitação, na verdade, você chama o inimigo para dentro das muralhas da família. Então, no começo, nada acontece, na verdade, ele encontrou uma substância que torna ele charmoso, inteligente, falador, não é?
Mas vai chegar um momento em que ele vai se tocar, esse o usuário do álcool mesmo. Aí vai passando o tempo, o álcool ele não perdoa, quer dizer, a dependência, ele vai cada vez bebendo mais para obter o mesmo efeito. Tem um critério chamado estreitamento de repertório, ele começa todo dia, um dia sim, um dia não, passar naquele mesmo boteco, tomar a mesma bebida para obter o mesmo prazer. O golinho medicinal, que é o quê? Ele está se sentindo um pouco mal, uma insatisfação, a vida está em branco e preto, porque já é a falta do álcool no organismo. Então ele toma uma só para dar aquela estabilizadinha. Quer dizer, o álcool começa a fazer parte da vida dele de todas as formas e isso pode evoluir. Por quê? No meio da vida dele, ele pode encontrar um fator protetor, ir para uma religião, amigos que não usam, ter um problema grave, uma crise grave, bate o carro, a mulher vai embora e tal, ele parar, pode acontecer isso. Mas outros, essa crise, que crise o que é? É oportunidade, mas é perigo também. Ele pode apertar o botão do que se dane tudo e falar, agora eu vou, depende dos valores da pessoa, né? Sem dúvida. E caminha para a dependência. Aí complica. Eu vejo assim, que infelizmente a doença do álcool, ela parte do final para o começo, do final. Ou seja, se o corpo não fala, ele não para. Não adianta, ele não te ouve a verbalização, porque ele não aceita conselho, ele não aceita orientação, ele não tem uma educação pedagógica, ele não é curioso, ele não busca dados científicos. Enquanto ele não sente realmente ali a dor na carne, ele não para. Então, ou ele tem que se quebrar, ele tem que ser atropelado, não uma vez, duas, três, quebrar a perna, quebrar o braço. As brigas já são comuns, então brigas não resolvem. Falar muito menos ainda, então precisa vir consequências danosas para o próprio físico. Então ele vai, está com problema, começo de cirrose, principalmente, ou tem que ouvir do médico, você está desenvolvendo uma cirrose, vai desenvolver, você está todo inchado, então, infelizmente, uma doença que começa do final. Aí, que nem eu perdi um rapaz agora, com 30 e poucos anos, e ele me procurou a questão de 2 meses, ele falou, poxa, Cláudio, agora que eu estou 5 anos e meio limpo, câncer. Mas ele bebeu muito, 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 muito. E da última vez que ele ficou na nossa casa, ele ficou quase 2 anos, saiu com trabalho, arrumou uma companheira, estava bem, e agora ele veio, me procurou 2 meses atrás e falou, você não sabe, estou com câncer. Infelizmente. Pessoal, o bate-papo está gostoso, voltamos já.